Justem, boa tarde. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Queria que você falasse um pouco sobre esse novo momento seu com a camisa do Guarani. Você chega no início da temporada, atua no Campeonato Paulista, depois perde um pouco das oportunidades ao longo da Série C, o Cicinho acaba sendo o titular, você atua até na Copa Paulista, e agora, com a ausência do Cicinho, você volta a atuar como titular, marcou o gol, deu assistência no jogo contra o Tombense, passa a ser um jogador fundamental nessa briga pelo acesso. Queria que você falasse um pouco de como você está se sentindo nesse momento. Boa tarde. Então, acho que é normal para a minha idade oscilar, né? Eu tenho só 22 anos, então acho que é normal oscilar da idade. Eu busco todo dia trabalhar bem no clube, para sempre melhorar, para estar à disposição do treinador. E, cara, eu acho que é natural, pegando confiança, a gente vai evoluindo, né, mano? Eu acho que é mais isso mesmo, a confiança, e aí a gente pode ir melhorando. Ô Lucas, boa tarde, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o que o Matheus Costa está passando para você no dia a dia, até porque você está substituindo um dos principais jogadores nessa fase de recuperação, e também como que fica a sua cabeça pensando na possibilidade de ganhar a condição de titular, porque você, nos últimos jogos, foi um dos principais jogadores também. O professor, ele deixa a gente bem à vontade, ele passa confiança para todo mundo, ele passa o treino para todo mundo igual, trata todo mundo igual, então quem entra está nas mesmas condições de quem está titular. E na questão de ganhar titularidade ou continuar no banco, para mim, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu estou entrando para fazer meu trabalho e eu deixo essa responsabilidade para o professor. Boa tarde, Lucas. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. No último jogo, você jogou com um quadro de gripe, né? Na nossa transmissão até chegou uma hora que deu a impressão que você tinha vomitado. Queria que você falasse sobre como foi jogar com essa situação e se você já está disponível para a partida desse domingo. Então, semana passada eu acabei tendo um quadro de gripe, fiquei bem mal ali na metade da semana. Antes do jogo, eu cheguei até a vomitar antes do jogo, no dia anterior do jogo. Mas no jogo ali foi mais eu tomei uma pancada também, no finalzinho. Não cheguei a vomitar, não, foi só a saliva mesmo. E ali eu consegui jogar 45 mesmo, foi o máximo que deu, porque eu fiquei bem mal, mas aí eu dei meu máximo ali e aí confiei no grupo, né? A gente tá com um grupo bem bom, eu tinha certeza que se eu jogasse 45, quem entrasse ali poderia manter o nível. Boa tarde, Justin. Diego Alves, da PTV. Depois do jogo lá em Recife, o Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, deu uma entrevista coletiva e comentou sobre o lance do primeiro gol do Guarani, que o gol originou de uma cobrança de lateral ali pelo seu lado, né? E ele falou sobre isso, né? Que é uma jogada que contra a Ponte Preta o Guarani já tinha explorado em alguns outros momentos. E no futebol brasileiro a gente já viu algumas situações parecidas com essa, né? O Marcos Rocha, que hoje está no Palmeiras, na época do Atlético fazia muito, com o Cuca e até no Palmeiras também. E essa jogada que sai o gol lá do Bruno Santos, é algo que você tem trabalhado muito aqui no dia a dia, essa cobrança de lateral para a área, né? Esse latereio, assim, algo que o Matheus Costa tem implementado com vocês, é algo que você já fazia também. Queria que você desse uma detalhada aí dessa situação do gol em si e também se é algo que é muito trabalhado ao longo das semanas. Então, esse lateral longo eu já tenho, desde a base eu gostava de bater o lateral longo. E quando o professor chegou, ele mostrou pra gente vídeos que na Série C saíram bastante gols de cobrança lateral. E aí, quando é uma forma de a gente impor volume também na área do adversário, né? Então, acho que isso é uma característica também do nosso treinador. Tudo bem, Justo? Estou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Essa é a primeira experiência que você está tendo depois de toda a carreira que você construiu no Fluminense, né? Essa passagem aqui pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, e tem sido uma passagem com muitas emoções, né? Como já foi perguntado, você começou como titular, depois perdeu espaço, teve que jogar a Copa Paulista, voltou para um momento difícil do clube, que ainda não tinha a classificação garantida. Vocês conseguem a classificação, começa mal o quadrangular e depois uma vitória muito importante contra o Náutico. Como é que você está vivendo essa primeira experiência longe de onde você surgiu para o futebol, do Fluminense, com pressões diferentes,
se você já entendeu como funciona aí essa realidade fora de um time gigante. O Guarani é grande, mas o Fluminense que tem outras competições aí, objetivos. Então, é bom pra gente sair da zona de conforto, né? Eu fiquei 10 anos lá no Fluminense, nunca saí de lá. Desde os meus 13 eu tava lá, então é bom sair da zona de conforto. No início é sempre difícil, né, a adaptação, mas o pessoal aqui sempre me abraçou bem. Eu pude me adaptar bem e agora já estou me sentindo em casa já. Ô Lucas, queria te perguntar em relação à semana de preparação para o jogo contra o Náutico, porque o Guarani consegue a classificação, primeiro objetivo alcançado, tem o derby em casa, o maior público da temporada, o maior público do século em derbys, né? E o Guarani acaba sendo derrotado. O próprio Farney, na semana passada, ele disse que era um momento de lamber as feridas e de buscar reabilitação, e vocês conseguiram, contra um Náutico de 13 jogos de invencibilidade. Como é que foi essa preparação, depois de perder um clássico tão importante, se preparar para enfrentar uma equipe tão qualificada e vocês que marcaram 4 gols no primeiro tempo, né? Enfrentando a melhor defesa de todos os campeonatos nacionais. 2 acabaram não valendo, mas vocês conseguiram essa vitória. Como é que vocês se prepararam não só dentro de campo, mas psicologicamente para não ficarem abalados com a derrota no derby 211? Eu acho que essa segunda fase do campeonato é um novo campeonato, né? Então acho que cada jogo tem a sua importância. Caso a gente teve um tropeço, a gente deixou para trás, a gente foi buscar o próximo jogo, né? Como o Farney falou, a gente tentou se reerguer, a gente foi bem focado para lá, a gente sabia das nossas valências também, né? O time do Náutico era bem bom, mas a gente sabia que a gente podia ir lá e sair com a vitória, sair com os 3 pontos, que seria muito importante pra gente, para não ficar para trás, que pra gente vai ser esses 6 jogos. A gente fechou que seriam 6 finais pra gente. Então a gente vai em busca da classificação. Ô Lucas, eu queria que você falasse a respeito dessa mudança de esquema no último jogo, como que você encarou, né? Até a possibilidade de subir mais como lateral por ter 3 zagueiros, se é uma possibilidade que agrada você e como que os jogadores encararam essa mudança também. E queria que você complementasse, falasse também, como você disse que está se sentindo em casa, seu contrato é até o final do ano de empréstimo, né? Já existe alguma conversa, o seu interesse em ficar por aqui pelo menos mais um ano? Então, em relação à formação, eu acho que é mais do treinador. O time se sente bem nas duas, a gente já tem jogado com as 2 formações com o professor Matheus, e a gente foi bem nas duas, então acho que é mais da preferência dele e do momento do jogo também. A gente pode fazer as duas. E em relação ao meu contrato, eu estou focado agora nessa Série C, eu quero subir o Guarani e depois lá para frente a gente vê como é que vai ficar. Lucas, o Matheus já passou algum detalhe em específico sobre a equipe do Brusque, que jogou aqui em Campinas nesse fim de semana, que vocês já acompanharam? Algum detalhe que seja específico da equipe do Brusque, ou a preparação segue sendo intensa, jogo a jogo? Tem alguma coisa em específica para a partir desse domingo? A gente se reapresentou ontem, né? A gente ainda não chegou a ver o Brusque, acredito que a gente deve ver hoje. Mas a gente está bem focado no jogo, a gente quer buscar esses 3 pontos dentro de casa, porque é muito importante vencer dentro de casa pra gente. E vão ser 2 jogos seguidos contra o Brusque, né? Então pode ter certeza que a gente está levando com muita importância esse jogo e com bastante foco. Ô, Lucas, o Antônio Lupo te perguntou sobre os tempos de Fluminense, você falou que ficou 10 anos lá, fez toda a base do Fluminense, e nesses 10 anos certamente você pegou diversos momentos, né, do clube de forma geral, né, do time profissional. Nesse tempo que você ficou lá, você teve assim, referências da sua posição, outros laterais que você viu treinando, por exemplo, no profissional, que você procurava se espelhar, e também quais foram os momentos que mais te marcaram nesse período de base, né, como garoto de Xerém lá, você ficou no Fluminense? Cara, então, vou começar pelo final. Na base, eu tive a oportunidade de participar de uma geração bem vitoriosa. A gente foi campeão brasileiro, chegamos na final da Copa do Brasil, sub-17, ganhei alguns cariocas, e acho que isso marcou bastante. A gente chegou até a ser chamado de geração dos sonhos. Eu acho que isso marcou bastante.
E em relação às referências, eu acredito que tem Samuel Xavier, o Guga, eles sempre me trataram muito bem quando eu subi, me deram várias dicas. Tem o Marcelo também, que, pô, sensacional, sempre procurou passar dicas pra gente da base, mesmo ele sendo da esquerda. Eu procurava ver como ele cruzava, ele passava as dicas pra gente, até dica tipo, que você nem pensa, bagulho de durante o jogo, ele passava pra gente e eu sempre tentei absorver essas dicas, né? Ô Justo, só para encerrar da minha parte, como é que vocês têm encarado essas primeiras partidas do grupo, né? Porque vocês vão enfrentar um Brusque, como o Breno perguntou, vocês vão ainda saber um pouquinho melhor sobre o adversário, mas o Brusque ele tem mostrado, tanto na primeira quanto nesses jogos, um time muito, muito sólido defensivo, muito difícil passar ali pelo sistema defensivo do Brusque. Quem trabalhou aqui em Campinas no último jogo deles contra a Ponte viu muito bem isso. Como é que você vê se essa situação do time catarinense para o duelo contra o Guarani pode ser diferente pela situação e o cenário do grupo? E como é que vocês estão vendo essas primeiras 2 rodadas, Guarani em segundo, junto com o Náutico, o Brusque sem pontuar e a Ponte na liderança já com 100%? Então, como eu falei, a gente está indo jogo a jogo, né? Pra gente, todo jogo vai ser uma final. Em relação ao Brusque, o Náutico também tinha uma defesa bastante boa, né? Como a gente falou, estavam 13 jogos invicto, em 20 jogos tinham tomado só 7 gols, e como vocês falaram, no primeiro tempo a gente pôde fazer 4 gols com a nossa estratégia que a gente deu certo. Eu acho que a gente tem que acreditar que dentro de casa a gente vai ser mais forte e buscar a vitória. Como o Guarani é um time gigante, a gente tem que buscar a vitória.